Oi, gente, tudo bem com vocês? Isso aqui é o segundo vídeo que eu tô tentando gravar, não deu certo, mas vamos pro vídeo agora, né? Solta a vinheta. Oi, pessoal, deixe seu like antes de tudo, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, por favor. Ajuda esse maninho aqui, o maninho tá precisando tanto, ajuda ele. Por favor, obrigado. Então, gente, eu vim contar hoje uma história um pouco engraçada, né? Foi igual a história do Uber. Nossa, mano, eu tenho tanta história pra contar que, meu Deus do céu. Parece até, sabe, pessoal que só fala. Mas essa história começou, acho que foi ano passado, mês de novembro. Foi mês de novembro pra dezembro. Foi lá pelo dia. Peraí, lembrei. Foi no dia 5. Foi dia 5. Foi quando. Sabe quando os presos estão de saidinha e tal. Mas eu acho que, não sei. Aconteceu o quê? Eu trabalhava, antes de tudo, em julho. Foi. Acho que foi em julho. Eu comecei a trabalhar com uma loja. Minha mãe montou uma loja e tal. E aí eu trabalhava. Eu estudava de manhã e eu estudava da loja. Não, eu estudava eu estudava de tarde e cuidava da loja de manhã. E aí tal, todo dia, normal. E aí, no dia 5 eu acho que foi dia 5 eu lembro que foi no sábado, esse dia. Eu estava saindo, porque no sábado eu ficava sete, das 7, eu entrava às 7 ou 8 da manhã e ficava até as 2, porque acabava o momento eu ficava um pouco de medo de ficar sozinho. Os comércios tudo fechava. Pra quem conhece a Vila Industrial sabe como é que funciona. Tudo tranquilo, fecha 2 horas, acabou o movimento, que é mais de 5 de idade. E aí, o que que aconteceu? Eu tava saindo. E aí, gente, vocês não acreditam. Eu primeiro. Sabe aquelas portinhas de vidro? Então, a loja tinha aquela, tinha a porta grandona. Aí eu fechei a porta de vidro. Só que eu sempre, antes de sair, eu averiguava como é que tava, como é que funcionava, como é que se tinha alguma pessoa observando, se tinha carro de polícia e tal. Aí eu vi que tinha um carro de polícia lá em cima descendo. Então, eu só peguei a mochila rapidão, fechei a porta e fui fechar a porta grande. Na hora que eu vou deixar a porta grande, eu vi que tinha uma pessoa na esquina, um cara. E ele tava mais ou menos com a mão aqui, ó, na cintura. Eu acho que ele tava com uma faca, eu não sei. E aí eu fechei, eu falei assim, não, a polícia tá passando, não é possível que ele vai vir atrás. Aí eu fechei a porta. E na hora que eu fechei a porta, o cara começou a querer andar. Aí eu, tá bom, fechei a porta e saí, né? O cara começou a andar atrás de mim com a mão aqui, querendo me encarar. E aí, o cara, só que eu acho que ele não tinha, porque é uma descida assim, ó. É completamente assim, é uma descida. E assim, ó, na descida, eu tinha visto o cara, a polícia lá em cima, só que eu acho que o cara não viu, não sei o que aconteceu. Não sei se ele tava querendo fazer graça. Logicamente ele tava querendo fazer graça. E era uma descidona assim, ó. Eu vi a polícia lá em cima. Eu falei assim, não vai dar tempo. Porque, tipo assim, é uns 700 metros, eu acho. Não sei. Não, é menos. Menos que 700 metros. Eu acho que é uns 350 metros. Então dava tempo. A polícia tava devagarzinho, ele sempre anda devagar. Aí eu fui fechando. Na hora que eu tinha fechado a loja, né? Tipo assim, aqui tá a polícia e aqui tô eu fechando a loja. Fechei a loja. E aqui, logo aqui era uma esquina. Aí eu fui saindo, né? Fechei a loja, tava esse cara ali atrás de mim. Vocês acreditam? Aí tal, foi andando, esse cara foi andando atrás. Falou assim, ô moleque, seu filho da. Ô, ô malandrinho, para aí agora. E foi comigo, né? Ele falou assim, na hora que ele falou assim, ele já puxou a peixe. Eu vou falar peixeira, gente, que eu sempre falo peixeira. Mas é uma faca. Acho que era uma faca desse tamanho assim, ó. E eu comecei a tremer. Comecei a tremer. Só que eu acho que ele não tinha visto a polícia. E na hora que na hora que a polícia tava descendo, eu só me joguei no carro, eu só me joguei no negócio da polícia, no carro da polícia e comecei a gritar. E aí o cara sumiu. O cara sumiu. E os policiais. Mano, eu tremia assim, ó, de medo. Porque eu não sabia o que que eu ia fazer, entendeu? Não sabia o que que eu ia fazer. Porque os comércios estavam tudo fechado, ninguém ia ver. O cara simplesmente sumiu. E aí, eu acho que na hora eu fiquei tão nervoso assim, que eu pulei no carro da frente da polícia, até só pra completar, tá? No dia, eu quase quebrei o pé, porque eu fiquei mancando muito. Eu passei uns 2, 3 dias mancando.
Porque tinha tipo um muretinho assim, ó. E aí eu bati o dedão. Então eu acho que, sei lá, deslocou, não sei o que aconteceu. Mas doía muito. Mas o importante foi que a polícia passou na hora. E na hora que o policial foi tentar correr, os policiais não conseguiram correr, gente. O policial era um pouco cheinho, não conseguiu correr. Só que, gente, agora vocês imaginam. Eu tava tremendo, tremi muito. Eu comecei a chorar de nervoso. Porque o cara tava com uma faca muito grande. E ele não era. Eu acho que ele tinha o quê? 17 anos. A pessoa daquele cara me pega, me mata. E aí, ninguém ia ver. Porque os comércios estavam tudo fechado, tinha a padaria aberta. Tinha, mas ninguém ia ver. Porque eles não prestam atenção. Tipo assim, estão trazendo cliente e tal, ninguém ia ver. Ou até me assaltasse, né? Eu tava com meu telefone ainda. Faltava acho que era 2 ou 3 parcelas ainda pra me terminar de pagar o telefone. E sem falar no meu psicológico. Depois disso eu comecei a sofrer de uma questão de algumas coisas. Deixa eu falar pra vocês. Então, aí tal, o cara fugiu, desapareceu. Nunca mais me perturbou. Só que depois desse ocorrido, eu comecei a sentir medo de quando eu saio na rua. Eu sempre tenho a impressão que tem alguém atrás de mim. E aí, agora que eu vim dar uma melhorada, eu comecei a conversar com algumas pessoas, as pessoas começaram a desabafar, literalmente. E aí eu comecei a melhorar. Porque, gente, mês de janeiro, mês de dezembro inteiro, mês de janeiro, eu comecei a ficar com tanto medo, eu não saía, eu não conseguia sair na rua, porque, tipo assim, eu só saía pra passear com um cachorro e sempre tinha a impressão que tinha alguém atrás de mim querendo, sei lá, me assaltar, fazer alguma coisa comigo. Então eu fiquei meio que com esse trauma. Não foi fácil para mim conseguir superar isso. Na verdade, eu nem superei ainda. Eu ainda tô meio que mal. Eu sempre vou ter a impressão que tem alguém atrás de mim. Alguém atrás de mim. Eu tentei de tudo para tirar isso da minha cabeça. Só que não dá, velho. Infelizmente, esse trauma que eu passei não me afetou muito. E eu faço assim, eu fico pensando assim, cara, você já pensou se a polícia não tivesse passado naquela hora? O que ia acontecer comigo? Tinha sido assaltado. O cara podia me matar. O cara podia fazer tudo comigo. E sábado, depois de uns 2 meses. 2 meses. Tem quase 3 meses já, pra falar a verdade. Porque nós estamos. Tô no final desse dia. No dia que eu tô gravando esse vídeo é dia 29. Tem quase 3 meses já essa corrida. Então, tipo assim. Tem quase 3 meses já, gente. Pra falar a verdade, tem quase 3 meses. E aí, faz uns 3, 4 dias, eu vi esse cara andando na rua, aqui. Só que na hora que ele me viu, ele sumiu, desapareceu. Ele entrou assim, tipo num. Como é que se fala, gente? Tem tipo um lugar assim, eu não sei se é abandonado, não sei o que é aquilo ali. Perto da minha casa, que é tipo assim, tem tipo um lugar onde passam uns carros assim, não sei se é viaduto, não sei o que é aquilo. E ele tem tipo uns matos assim, e ele entrou lá e sumiu. Ele sumiu, não consegui achar ele ainda. Eu liguei pra polícia, só que acabou depois eu não achando ele. E esse cara sumiu, e eu tô com medo. E aí, já a câmera da. Acabou a memória, então eu tive que apagar algumas coisas. Eu ainda não consegui superar um pouco esse medo, mas. Eu não tenho medo dessas coisas mais não, gente. Eu ainda fico com um pouco de medo, tipo assim, de sair na rua sozinho e tal. E essas coisas, gente, eu tenho um pouco de medo, um pouco de receio devido a isso daí. Mas eu nunca, não vou ter medo. É a primeira coisa que eu passo aqui dentro de Campinas. Nunca tinha acontecido isso comigo. Mas infelizmente aconteceu. Entendeu? Infelizmente aconteceu. E foi um pouco ruim. Questão de, sei lá, de trauma. Agora eu fico, assim, às vezes eu fico imaginando. Como é que será que é uma pessoa quando passa por um sequestro? Como é que funciona? Como é que a pessoa não fica? Como é que uma pessoa consegue
sequestrar outra ou, sei lá, roubar. Porque, mano, eu tava muito nervoso. Eu fiquei muito nervoso na hora. O cara, porque eu mais me preocupei foi porque o cara tava muito nervoso também. Eu percebi que ele tava meio. Ele não tava tremendo. Só que ele tava muito nervoso, entendeu? Eu tava meio que, sei lá, acho que ele era aprendiz, eu não sei. E aí, eu fiquei mais, tipo assim, meio que refletindo. Porque imagina se não tivesse ninguém, se a polícia tivesse passado, se a polícia não tivesse passado naquela hora, se eu não tivesse decidido fechar a loja naquela hora, se a polícia não tivesse descido naquela hora, porque ele já tinha deduzido a minha rotina, porque ele sabia que eu entrava essa hora, com certeza já tinha visto, já tinha monitorado, ele já tinha visto que hora que eu fechava, como é que funcionava. E assim, eu tenho certeza absoluta que ele monitorava a hora que eu fechava, a hora que eu abria, como é que funcionava, questão de movimento. Então, eu acho que foi isso, provavelmente deve ter ocasionado esse negócio, mas eu tô melhor já. Eu vou, se eu não me sentir, se eu continuar me sentindo assim, eu acho que eu vou no psicólogo ou alguma coisa. Mas é isso, gente. Tô bem melhor já do que em questão no começo. De mês de dezembro eu fiquei com muito medo. Eu quase nem saí de casa, mas fiquei com muito medo, fiquei com muito trauma. Mas é isso. E deixa se gostei. Inscreve no canal. E antes, deixa eu dar só um recadinho pra vocês antes do término desse vídeo. Eu queria estar vindo pra falar pra vocês que eu tô pensando, talvez, em trazer alguma, tipo, se fosse uma série, eu acho. Falando, vocês mandam história pra mim, eu interpreto em algum personagem, eu vou interpretar. Por exemplo, vou falar que sou igual o pessoal faz. Você manda história pra mim, eu conto igual eu estou contando essa minha história. Essa história que eu acabei de contar pra vocês, ela é minha mesmo, aconteceu comigo. Mas vocês podem estar mandando alguma história pra mim também, pra mim estar contando aqui. Porque, olha, assim, lógico que eu não achei legal essa história, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? Quem vai achar legal uma história de assalto? Mas se vocês quiserem estar mandando pra mim, eu vou interpretar vocês. Eu leio e tal. E aí eu tô interpretando. Então, falou! Até o próximo vídeo.